licença, tomar uma água primeiro, né? Primeiramente, opa, barulho aí. Vai. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe, sou aluno da Uniter Joinville, faço licenciatura de História. Estou dando aula para o ensino médio aqui, estou dando aula sobre o século XX, retratando aqui os acontecimentos do passado do século XX, né? Eu sempre falo nas aulas anteriores e sempre gosto de refrisar, repetir aqui, né? Que o século XX é um século gigantesco, com muitos conflitos, com muitas conturbações, muitas transformações, né? Então é impossível como falar todo o século XX, falar de toda a história do mundo, assim, em 100 anos. Lembrando que começa do ano 1901, vai até 2000, né? Em 6 horas, assim, em 14, 15 aulas de meia hora, 20 minutos. Mas aqui é relatando alguns fatos mais verídicos, mais importantes, é para vocês terem noção do que aconteceu nesses fatos importantes, nesses acontecimentos históricos, né? E estou falando, falei na aula passada, tá falando da Segunda Guerra Mundial, né? Estou falando da Segunda Guerra Mundial. Vou dar continuidade aqui na aula passada eu estava falando, vou dar uma breve recapitulação, né? De tudo que está acontecendo. Diante de já peço desculpa, meu vizinho está escutando música aqui atrás, então vai ficar um pouco complicado pelo ambiente, né? Mas espero que vocês gostem e ouçam, né? Tomar uma água e vamos dar continuidade à Segunda Guerra Mundial, né? Vou fazer um resumo em breve aqui para dar continuidade para onde nós paramos, né? Lembrando que em 1938, a Alemanha, já com o governo do Hitler, do nazismo, faz o acordo de Munique, né, com a Inglaterra e com a França, no acordo dentro da Tchecoslováquia, né? O acordo chamado de Acordo de Munique, né? Ele já tinha tomado a Áustria e foi invadido. E invadindo em 38, que estava invadindo a Tchecoslováquia, ele queria umas questões industriais e questões étnicas e tal. Lembrando que o nazismo é uma ideologia que preza a eugenia, a superação da raça ariana, né? Então, tudo que não equivale a essas eles querem exterminar, eles querem acabar, né? Então, ciganos, negros, pessoas com certa deficiência, homossexuais, pessoas até que são de questões ideológicas contrárias, por exemplo, comunistas. Então eles queriam exterminar, basicamente é isso, e fazer um extermínio. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas é basicamente isso que eles queriam fazer mesmo, né? Então na Tchecoslováquia, na União Soviética havia acontecido, que nós vamos falar. Então ele queria fazer, então ele fez esse acordo de Munique e a França e a Inglaterra não queriam uma guerra, né? Então eles fizeram um acordo lá para não atacar, para dar paz. Mas o Hitler é um cara que não tem muito respeito pelos acordos, né? Ele não levou conta o Tratado de Versalhes, não em 38, e atacou a Polônia em 39, iniciou na guerra, né? Já que a Inglaterra e a França tinham interesses ali, né? Então ele atacou a Polônia e deu início. E daí ele começou a expandir muito rápido, né? Ele tinha um império muito forte, ele até chamava de Terceiro Reich, né? Que é o Terceiro Império, né? E foi tomando lá e tal, e fez aliança. Vai ter dois grupos, especialmente nessa guerra, que eu não falei no passado, na aula passada, mas eu vou falar aqui que é importante para vocês saberem, que isso é uma coisa importante, então é bom decorar isso, que eu não falei. Que vai ter dois grupos, que o primeiro grupo vai chamar o eixo, que é a Alemanha, a Itália, e vai vir ser o Japão também, então eles vão fazer parte do eixo, né? Vai ser um grupo entre eles, assim. E outro lado vai ser os aliados, né? Na primeira Guerra Mundial era a Alemanha que era chamada os aliados, né? Na segunda vai ser a Inglaterra, a França. A França vai ser dominada em 1940 pelos nazistas, pela Alemanha, mas vai fazer parte desse acordo. E os Estados Unidos posteriormente vai entrar no acordo também, vai fazer parte desse acordo. A China também faz parte desse acordo também. Então, a União Soviética vai fazer parte desse acordo contra os aliados também, mas depois também, né? Então, basicamente, os aliados
tem que ter isso em mente que a Inglaterra, Estados Unidos e França, basicamente é esse, e a União Soviética vai estar lá. E do outro lado é o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Isso é importante sim decorar isso. Então você tem que decorar para cair quem são eles, quem são os aliados. Então, nas provas, então é importante isso, é importante. Então vai dando surgimento a guerra. Então 39 invade a Polônia. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial é uma expansão, é uma Segunda Guerra de expansões maiores. Então vai lá no Pacífico, lá no Japão, na China, de proporções menores, depois vai intensificar, mas vai estar lá, vai estar no norte da África, vai ter outros países envolvidos. Vão se concentrar muito na Europa, mas está acontecendo também na África. Então tem muitas nações, muita gente envolvida assim. Só que basicamente vai ser falado por aqui, né, pela Europa. Mas é bom ter em mente isso sim, tá bom? Porque em 35, por exemplo, a Itália invade a Etiópia, vai fazer um rolê lá. Então tá acontecendo essa treta lá também. E o eixo lá, a Alemanha, a Itália, eles estão avançando, né? Estão avançando. O Hitler faz um pacto. Deixa eu lembrar aqui. Pacto de. Deixa eu ver aqui. É o Pacto Nazi-Soviético, em 39, de não atacar um ao outro. Então, no caso, a Alemanha e a União Soviética, eles vão fazer um trato de um não atacar o outro. Porque na Primeira Guerra, a Alemanha tinha que se virar com a França e com a Inglaterra e em cima com a Rússia, com o Império Russo. Então o Hitler fez isso pra meio dar uma... Tá ligado? Já imagina, não vou me preocupar com você. Então vai ter esse trato, né? Então, nos anos 40, 39, 40, 41, os avanços do eixo é muito mais. Eles vão ganhando muito território, vão se dando muito bem. Vão atacar a Inglaterra, vão invadir a França. A França é a primeira potência que cai para os nazistas. Então, em 40, a França vai ser dominada pelos alemães. Então, vai ter muito avanço e vão começar a atacar a Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma ilha, né? Uma ilha, então você para o oceano. Então é mais difícil. E vai ter bombardear. Então o Hitler vai bombardear a Inglaterra, quem invadir a Inglaterra. Só que a Inglaterra, com a liderança do Winston Churchill, que vai vencer as eleições na Inglaterra, vão conseguir ter um otimismo e frear isso e não cair diante da Alemanha. Então é considerado até uma vitória, né? Apesar de não perder território, esse negócio, eles conseguem resistir. E talvez aí seja a primeira grande resistência que os alemães não conseguem furar, né? A primeira, né? Até a Alemanha, até a França, que é uma potência grande, eles conseguiram tomar, né? Então é importante isso, né? Em 1940 vai rolar o acordo, né? Que é o tripartite, né? Entre a Itália, a Alemanha e o Japão, né? Que vai formar o eixo ali, né? Então eles vão formar um lado, o Japão vai começar a se expandir no Pacífico lá, brigar com a China e ganhar território, expandir o território dele. Então vai fazer não sei, né, também tá rolando muita coisa ali na Filipinas, né, ali embaixo também, e no norte da África também. Só que na África lá, em 42, vai começar a ter uma reviravolta. Os aliados vão conseguir reviravolta, né? E vão vencer na norte da África. Então eles vão retomar o Egito ali e tal, vão retomar aquela região da Tunísia, da Argélia e vão vencer. Então quer dizer, vai ser a primeira guerra. Então 42, 43 ali vai fechar o Mediterrâneo ali, vai fechar a guerra ali. Vai rolar na Europa e no Pacífico ainda, mas ali vai ser vencedora dos aliados. Só que aí acontece um pouco depois, que a primeira coisa que vai acontecer, então, em meados de 41 até 45, os aliados conseguem enfraquecer as forças dos eixos. Eles vão conseguir, a partir de 41, os aliados vão conseguir vencendo. E isso que eu falei, em 41 a Alemanha invade a União Soviética, né? Invade com 4 milhões de soldados, com um exército tenebroso, e consegue vencer, consegue invadir, né? E com muita gente assim. Só que a União Soviética, a Rússia, é uma coisa à parte, que é o maior país territorialmente do mundo, né? É um país gigantesco. Então, para você invadir os países ali, a Bélgica, a Polônia, a Holanda ali, é mais fácil, porque são países menores. Agora, a Rússia não, é um país muito gigantesco, né? E tem uma coisa que leva muito em conta que vai fazer muita diferença para ele, um tal do general inverno, né? Então,
Então já vou chegar nessa parte, então vai entender isso. E no começo os alemães conseguem vencer, conseguem invadir Leningrado, vão chegar até Stalingrado, vão chegar até muito perto de Moscou. Então eles vão chegando, né? Então, e aí vai acontecer uma coisa muito inesperada, né? Os Estados Unidos até então não estavam entrando na guerra mesmo, né? Ele só estava meio alimentando com armas, com ferro, com poder bélico, né? Os aliados. Mas em 41 o Japão ataca a base americana, a base aérea americana de Pearl Harbor, né? No Havaí, né? No Havaí. E E esse serviu para justificar os ataques contra. Para eles para os Estados Unidos entrar na guerra, né? Então os Estados Unidos, o Japão ataca de surpresa, assim, na base aérea militar lá no Havaí, de Pearl Harbor, de manhãzinha, né? Então, 41, acho que foi 6 de maio de 41, 6 de junho de 41, não lembro exatamente assim a data, mas foi assim, invadiu, se tacou, muito se não esperou, foi muito ousado, né? Ninguém imaginava. E o Japão não, não avisou, né? Não declarou guerra, assim. E matou acho que mais de 2 mil e poucos americanos, pegou tudo de surpresa, afundou vários navios, várias coisas. E claro que se os Estados Unidos entrar na guerra com isso, declara a guerra ao Japão. Consequentemente, ele declara a guerra à Alemanha e à Itália, né? E entra do lado dos aliados. Então ele vai chegar junto ali, né? Então vai ser. Isso vai acontecer. Então o pau vai começar a comer no Japão. O Japão ele vai enviar coisa lá pro Japão, lá pra Ásia. E isso até é meio complicado para os Estados Unidos, porque até as partes territoriais é uma ilha tropicais, é muito difícil, é um clima muito diferente do que dos americanos, os estadunidenses, tinha habituado a ir, né? Então eles foram para lá, foram lutar contra os japoneses e lutando também na frente europeia também. Então são várias frentes rolando, né? Em 42, a Batalha de Stalingrado, na Rússia, existe o território nos avanços alemães. Depois de parte do território contra-atacar uma Berlim. Então, aí vai acontecer a maior batalha assim, humanística da história, né? Da história da humanidade. Assim, morre mais de 1 milhão de pessoas. A Batalha de Stalingrado, né? Então, assim, a, assim, relatos, a pessoa diz que os caras disputavam palmo a palmo, como da como. Então lá o Stalin proibiu os civis de sair da cidade, então não deixava. Isso se passa muito no filme Círculo de Fogo. Aliás, o ataque à base aérea de Peabo, tem um filme também chama Peabo também. Quem quiser então tiver curiosidade de ver, mais ou menos aí, ó. Tem o Peabo, tem do Acordo lá de Munique no Limite da Guerra também. Tem um filme chamado Stalingrado, tem um filme chamado Ciclo de Fogo que relata essa batalha de Stalingrado. Que é uma batalha extremamente violenta, né? Uma batalha muito ruim. O soviético resiste bravamente, assim, eles vão tentando chegar perto de Moscou, só que vai ficando começando porque então ele resiste. E aí vai acontecer uma coisa que é muito interessante, né? Como eu falei, é muito difícil chegar. O Stalin vai fazer os alemães, eles vão começando a ficar exaustos, né? Porque eles queriam bater, tomar e ir embora. Só que vai durando a guerra, vai durando a guerra, vai resistindo. E isso vai ficando exausto, vai ficando cansativo. E vai vir o principal aliado da Rússia, né? Que é o inverno. Então é o general inverno que o pessoal fala. Então vem um frio de menos 30, 35 graus, neve, vai congelar os motores, vai faltar alimento para eles, faltar medicamento, vai faltar um monte de coisa. Então isso vai derrubar muito, assim. Então você imagina, se para os alemães, que são acostumados, que é um território extremamente frio, extremamente complicado, imagina o quanto que não é frio, né? Então vai matar muito negócio e vai ser uma batalha, como eu falei, muito palmo a palmo, muito de casa para casa, vai ser muito violenta, mais de 1 milhão de pessoas morrem, né? E vai seguindo, né? O Stalin vai usar uma estratégia chamada terra arrasada, né? Que como que os alemães tinham que acabar nos os medicamentos, os alimentos, os itens básicos, necessidade básica, ele vai pro batalha dos fazendeiros. Então o que ele faz? Ele taca fogo em tudo, acaba com todos
os rios, envenena os rios, queima as árvores, queima tudo, não deixa nada para os alemães e vai embora. E pega o civil, vai todo mundo embora e vai subindo, já que o território é grande, né? Então vai subindo lá com o frio e isso vai matar muita gente. Então estima-se que, por isso que fala que é o general inverno, porque ali acaba com muitos alemães, né, cara? E isso vai enfraquecendo os alemães e eles vão ter que ir recuando, né? Então o, o, os soviéticos ganham isso, eles conseguem resistir, várias batalhas, vários negócios, vários conflitos, né? E isso acaba, e até que e o Alemanha investiu muito pesado, né? Muito soldado, alimentos, dinheiro nessa invasão. E foi a grande derrota, assim, né? E aí começa a dar um up na, na, na guerra, né? Começa a Alemanha. Porque isso até a moral os alemães ficam baixa, né? Porque eles vão ter que se render, então eles se rendem, tem que andar desfilando e tal. E, e pede, né? Pede, então pede muito soldado, pede muito mantimento, muito dinheiro, muito tempo, muita energia, né? E, e acaba se dando mal. E aí ele começa a degringolar. E o soviético vai remando até Berlim, eles vão chegando até Berlim, né? Já que o norte da África também, os aliados já tinham vencido também o eixo, então já tinha ganhado lá, já tinha tomado o Egito, a Tunísia, a Argélia, então tinha ali, e em todas as frentes vão ganhando. No Japão também vai começando a perder batalha para os Estados Unidos no Pacífico, então vai surgindo assim, vai tomando proporção, né? Até que em 1944 é considerado de 6 de junho de 1944 o dia D, né? O dia decisivo, o dia da decisão final, né? Tropas aliadas ocidentais partem da Inglaterra para a França através do desembarque em Normandia, né? Lembrando que a França está sob o domínio domínio alemão. A Itália também já se rende. A Itália também tá perdida. Os caras invadem a Itália, tomam a Itália também. Então vai tomando batalha por batalha, vai subindo assim, né? E aí os aliados dos Estados Unidos, Inglaterra, o Brasil vai entrar nessa guerra também, vai entrando junto com os aliados pressionados pelos Estados Unidos, né? Então ele vai ajudar na Itália, né, na Batalha de Monte Castelo, vai ajudar até no dia dele vai ter alguns soldados que vão ir. Então o Brasil tem uma participação fundamental, né? Porque os Estados Unidos pressiona muito o Getúlio Vargas a se aliar economicamente aos Estados Unidos, né? Então ele vai tomar posição, ele queria ficar meio neutro. O Getúlio Vargas tinha muita simpatia, era o presidente do Brasil na época, né? Era o presidente do Brasil na época, né? Então ele queria ficar meio neutro, mas ele era muito simpatizante do fascismo, então ele tinha uma queda, né? Mas por pressões econômicas, já política, por várias questões, o Getúlio Vargas se alia aos Estados Unidos e entra na guerra também ao lado dos Estados Unidos, né? Então, então vai acontecer. Então eles vão ganhando a Itália vai se rendendo, vai ficando pequena pro eixo, o eixo vai ficando muito complicado, né? O eixo vai se complicando cada vez mais. E em dia 6 de junho de 44 vai acontecer essa invasão, esse dia de invasão na França para retomar a batalha, para retomar o controle da França, né? Para a França, para chegar a isso, que já sabendo que a União Soviética já está querendo chegar em Berlim, né? Vai começar a ficar. E tem um filme que se retrata essa invasão aí que vai acontecer em Normandia, o Resgate do Soldado Ryan, né? Um filme também que mostra essa invasão de Normandia, então outro filme, quem quiser assistir, tem bastante filmes, documentários, séries que relatam essas batalhas, esses momentos, essas coisas da época, então é importante, né? Então, em 44, então antes de junho, tem a invasão em Normandia no norte da França, para retomar a França até que eles conseguem, né? E vão começar a invadir a Alemanha, vão começar a invadir a Alemanha. Daí vai ficando pequeno para a Alemanha vai caindo, a Itália já caiu, no Pacífico lá, o Japão tá lutando também, basicamente tá perdendo, eles vão começar já a fazer o kamikaze lá, começar a tentar se matar, mas é mim vão também, então basta só o Japão também a segurar também o seu território, então praticamente a guerra já vai acabando assim, né?
e vai invadir. Até que vão chegando em Berlim, tem uma foto famosa da universidade, vai tomando lá, que vai pendurar no parlamento alemão lá a foto da União Soviética. Tem uma foto aí, quem quiser procurar, olha a foto aí, que é a mano do Stalin, né? O Stalin que manda, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra também chegam junto também, então invade também junto. E o Hitler se mata quando vai chegar assim, né? Não se sabe se ele se mata, para muita gente dizer que ele se mata, que ele se mata e que ele para não queima o corpo dele para não ficar de exposição. O caso que fizeram com o Mussolini, foi o Mussolini, a resistência na Itália vai tomar poder, vai matar ele, deixar pendurado, ele a mulher dele em praça pública, né? Então eu não queria que isso acontecesse. E dia 8 de maio de 45 a Alemanha se rende, né? E dando fim à Segunda Guerra Mundial. Não, não dando fim ainda não. Que tem que Pacífico ainda tá rolando treta lá tá comendo o fogo tá comendo, o Japão não quer se render. Basicamente, já tinha acabado pro Japão também, né? Mas o Japão não se rende, né? Não se rendeu. Ele se hesitou a se render, até que teve os eventos, foram vários eventos tristes da história da humanidade, né? Teve várias coisas tristes, né? E essa foi uma das específicas, é a bomba atômica, né? Os Estados Unidos lançam uma bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, né? Tem até a música do Mato Grosso, Rosa de Hiroshima, né? Que remete a esse momento. Então ele taca duas bombas no Japão, assim, a bomba atômica. E aí o, o Japão também se rende também e dando fim à Segunda Guerra Mundial, né? Esse evento assim foi muito triste, muito traumático para os japoneses, né? Para o mundo, né? Para a humanidade, né? Os momentos da bomba atômica, assim, né? Essas bombas atômicas. E, e aí se rendeu após isso o Japão e colocando fim na Segunda Guerra Mundial. E aí todo mundo vai ficar bem, ficar em paz, a humanidade vai ficar sossegada? Não, não vai, né? Não vai não, infelizmente não vai não, né? Não foi não, né? Não foi dessa vez, não vai ser dessa vez, né? Apesar das barbáries que vai acontecer, não foi dessa vez, né? Primeiro o que aconteceu foi a criação da ONU, né? Em 1945, eles tinham criado a Liga das Nações para botar meio que um fim na guerra, numa guerra, e não evitou, né? Essa Liga das Nações, o Tratado de Versalhes foi quebrado, então foi criada a ONU, né? Então em 45 a ONU vai criar a ONU para botar paz, para apaziguar conflito, para não deixar conflitos acontecer, né? Para ter o melhor. Há muitos conflitos ainda, houveram muitos conflitos ainda logo depois, mas assim, na proporção dessas duas guerras, ainda não, né? Esperamos que não aconteça, né? E que diminua mais, não houve conflito, mas a ONU meio que existe para dar uma paz igualdade lá, para montar conflito. E todo ano tem uma confederação da ONU. É importante a gente entender isso, saber como isso tudo aconteceu, né? E aí vão dividir a Alemanha também, né? Entre a União em duas partes, né? E na verdade quatro, né? É Inglaterra, a França e os Estados Unidos e a União Soviética. Só que a França e França, Inglaterra e Estados Unidos vão ficar de um lado, vão ficar pro lado do capitalismo. É um bloco, vai formar dois blocos, né? O capitalismo e o socialismo, né? E eles vão ficar desse lado. Como que é os Estados Unidos, no seu território não foi atingido e vai estar melhor economicamente, do que França e Inglaterra, ele que vai liderar esse bloco. Então ele vai ser a grande potência desse bloco. Então vai ficar dividido entre a Alemanha Ocidental, que é por esses três países, mas muito ligado aos Estados Unidos. Então vai ser quem vai protagonizar essa potência é os Estados Unidos, ou esse mundo capitalismo, esse mundo ocidental, liberal, e do outro lado o mundo soviético, o mundo socialismo, o mundo oriental, que vai vir uma guerra fria por causa desses dois polos, essas duas potências econômicas, que vai dar a Guerra Fria, né? Então a Alemanha vai ser uma parte, uma pincelada disso, uma representatividade do que vai vir essa Guerra Fria, né? A Alemanha é dividida, né?
Em 47 vai ter o Tratado de Paris, né, que vai fazer uma redivisão do mapa europeu, né? Muitos países, como o caso de Israel, o Estado de Israel vai surgir, vai dividir os países, a Áustria vai ser independente, a Alemanha, a Tchecoslováquia vai ser, a Alemanha vai perder territórios, então vai fazer uma redivisão nesse Tratado de Paris, né? Precisa do tratado, teve o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paris vai fazer isso, vai ser o tratado das consequências, ver como é que vai ficar. E basicamente vai cair a culpa de novo na Alemanha, né? Porque a Alemanha pede de novo, né? Então ela vai ser condenada, vai ser julgada por várias questões, né? Por várias questões. Em 45 a 49 vai ter também o Tribunal de Nuremberg, né? Que vai ser o tribunal aos oficiais dos nazistas, né? Que eles vão pagar pelos crimes que cometeram, né? Então vai ter esse esse tribunal, o Tribunal de Nuremberg, que vai de 45 a 49 aos julgamentos oficiais dos nazistas, né? Dos que. É só nazistas, por quê? Porque eles que perderam, né? Os outros ganharam, então não vão ter julgamento dos outros, só deles, né? Que só eles cometeram atrocidades. Só que não, né? Mas eles que pedem, né? Eles vão ser condenados pelos quais crimes, né? Primeiro crime vai ser crime à paz, né? Vai ser o desrespeito à Liga das Nações e ao Tratado de Versalhes, né? Então eles não cumpriram o acordo, o Tratado de Versalhes de 1919 com a limitação do exército, com os avanços territoriais e por tudo. Então vai ser basicamente vai ser vai ser enquadrado nesse crime de guerra também, né? Tem um livro que é importante, que é muito legal também, e tem um filme confesso que eu não assisti, mas que é o A Banalidade do Mal, né, que da Hannah Arendt, uma filósofa, que ela vai no julgamento do nazista, do Eisberg, o nome do cara, que ele é um burocrata lá que pegava fazer transferência dos judeus lá para cama de concentração. Ele vai ser julgado e ele achava que nada ia acontecer com ele, que era uma coisa normal e tal, isso aqui, que ele não se mostrou mesmo fazendo tudo isso, né? E mostra um pouco desse Tribunal de Nuremberg lá. Então, é um filme assim, é uma coisa pra ter noção do que tá acontecendo. Ela vai lá ver o julgamento, né? Então, quem tiver interessado em ler esse clássico, A Banalidade do Mal, tem um filme também, né? Então, que vai falar um pouco disso, né? Outro crime que eles vão ser enquadrados também é o crime de guerra, né? Por assassinar civis, né? Por tacar bombas em civis, de fazer de prisioneiros e tal. Não foram só os alemães, né? Foram os ingleses, os italianos, os franceses, todo mundo fazia isso, né? Mas, né? Todo mundo tem que ser, mas quem perdeu a guerra foi os alemães também. Então, cai em cima deles também, né? Apesar que eles fizeram atrocidades, barbaridades mesmo, né? A gente tem que também, né? né? Não podemos, né? E outro crime que eles vão ser também julgados vai ser contra a humanidade, né? Tipo, campo de concentração, genocídio, exterminação, escravização, porque eles fizeram muito isso com os judeus, não só com os judeus, né, mas com os comunistas, com negros, pessoas deficientes, pessoas de outras etnias. Então eles fizeram barbaridade, fizeram extermínio no negócio, fizeram até a solução final lá, que é que eles matavam em massa pelo gás, o holocausto. Então tem várias questões assim, que é muito depravadora mesmo assim, né? É muito depravadora, é muito feio mesmo assim, né? Então ele vai ser julgado por tudo isso. Muitos nazistas fugiram conseguiram infelizmente fugir também. Infelizmente vieram aqui para América do Sul, para Argentina, para o Brasil, fizeram sim para outros lugares, então com documentos falsos, tá? Então tem muitos relatos sobre isso, né? Mas o certo é que eles tiveram que pagar tudo isso. Em 2010 que pagaram a Alemanha terminou de pagar a dívida milionária. E aí ficaram todo mundo em paz, o mundo ficou perfeito, mil maravilha, só que não. Aí vai ter a Segunda Guerra Mundial, vai ter a Guerra Fria, né? Então, vai começar um novo conflito da humanidade, né? Que dois blocos econômicos vão ficar em disputa, né? Que vai ser chamada Guerra Fria, que vai ter várias guerras
Só que essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, eles não vão participar diretamente, eles vão só participar indiretamente, com armas, com as tropas, com munições mais a eles mesmo não. Então por isso vai ser fria, vai ser guerra fria, só, eles só vão financiando, vão alimentando as guerras, tanto os Estados Unidos contra a União Soviética. Então por isso que chama Guerra Fria. Vai ser dois blocos buscando espaço no mundo, né? Querendo o domínio do bloco econômico do mundo, né? Então vai ficar essas duas potências, Estados Unidos de um lado e, e União Soviética do outro, né? E esse vai ser um assunto para as próximas aulas, né? Então na próxima aula vou falar da Guerra Fria, vou falar das revoluções que aconteceu de Cuba, porque os Estados Unidos pede Cuba, isso é muito importante também, porque é do lado deles. A Revolução da China também, vou falar da Revolução da China também. Falar das ditaduras militares, como que foi no período. Mas a próxima aula é esse bloco, como que vai interferir depois guerra, a Guerra Fria entre o socialismo e o capitalismo, tá certo? Vai ficar isso na próxima aula então, tá bom? Vou me despedir, foi muito legal fazer isso aqui, achei muito bacana. Sempre é legal, sempre é bacana falar com vocês, né? Então eu gostei demais mesmo, achei muito bom, barato e muito legal falar desse tema. Esperamos que você, quem puder, gente, assista os filmes, assista os documentários, vai em museu, procura, né? Porque impacta muito, é um momento muito triste da humanidade, mas é bom a gente sempre ver que o ser humano foi capaz e ficar sempre atento com as atrocidades humanas, tá certo? Muito obrigado por tudo, vou me despedindo por aqui, até mais, tchau!